Olá pessoal, povo de Deus, gente abençoada por Jesus, que a graça e o amor de Cristo habita no teu coração. Amém, queridos? Nós estamos de volta com o quadro Café Bíblico, número 69, com o título Você tem medo da morte? Quem não tem medo da morte? A morte, ela causa medo em nós porque nós temos medo da dor também. E muitas vezes também não sabemos o nosso destino. Aí é o grande problema. Mas quem está em Cristo sabe qual é o seu destino. Aí não há problema. Amém, queridos? Nós vamos então compartilhar a palavra do Senhor no profeta Jonas 1, do versículo 10 até o 17, mas vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: Por isso clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inalterável. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E esta palavra, ela é totalmente transformadora e convida-nos a buscar a sua face a cada dia. Por isso que é importante ter a palavra no nosso coração. Medo da morte. A morte é uma situação que atingiu a vida do ser humano por causa da desobediência, e nós sabemos da história bíblica no Jardim do Éden. E eu senti uma dor muito forte no meu interior quando eu perdi meu pai. Eu ia pregar lá em Recife, e quando eu estava pronto para trazer a mensagem do Senhor, veio uma pessoa e me falou: olha, precisa agora socorrer o seu pai, ele acabou de ter um acidente vascular e foi levar ao hospital. Ele já estava morto. Todo o processo que me causou um impacto muito forte da morte foi ver meu pai ali e não poder fazer nada por ele. Acompanhar todo o procedimento, deixar o corpo na pedra e tudo mais. No dia seguinte ia até o cemitério. Como foi rápido as coisas, fui sozinho, então marcou muito. Mas o que nos trouxe conforto e esperança é que ele estava com Jesus e ele está com Jesus. Então, amados irmãos, é importante que você, que não tem uma experiência com Cristo, possa se despertar para querer conhecer quem é esse Deus que esteve com Jonas e que está com você e conosco o tempo todo. Então o texto que nós estamos lendo aqui nos convida a pensar no poder do Senhor. Lá em João 3,16, Jesus fala a questão do amor de Deus para com a humanidade. E que nós já conhecemos, né? Aquele que está em Cristo tem vida eterna, logo não tem medo da morte. Vive com Cristo eternamente. Por isso que é importante, volta a frisar, jovens, adultos, crianças, todos temos que nos render a Jesus. A vida terrena é para todos nós passageira. Como se diz, né? Eu falo brincando, tem data de validade.
Ninguém aqui na terra vai ficar para sempre aqui na terra. Mas uma vida com o Senhor no céu, ela é para sempre. Temos que preservar a nossa busca com o Senhor. Quem foi Jonas? O profeta. Por que Jonas foi vocacionado? Porque ele tinha uma missão que Deus colocou no seu coração para falar às pessoas da cidade de Nínive. Falar o que aquelas pessoas? Falar sobre o arrependimento que eles tinham que desenvolver nos seus corações, porque aquelas pessoas estavam lá praticando aquilo que não agradava a Deus, não agradava ao Senhor. Uma pergunta que eu faço para pensarmos: será que hoje em dia as pessoas estão agindo como o povo de Nínive? Com maldade no coração? Como agiam os ninivitas com os seus prisioneiros? Eles furavam os seus olhos, faziam maldades. Por isso que Jonathan não obedeceu, ele fugiu. Ele pensou: eu vou morrer, eu vou fugir, vazei, como diz o jovem. Vazou pela tangente e caiu fora. Mudou da embarcação. Mas sua mudança não trouxe para ele o que Deus queria para ele. Depois Deus mudou a história. Deus sempre muda a nossa história. Tenha fé. Não tenha medo da morte. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo não está dependendo de uma bênção de alguém para ir para o céu, mas já está com a bênção, que é o próprio Jesus, no seu interior. Os ninivitas tinham outro problema sério, além da maldade. Eles tinham o ato da idolatria. Tinha cultos voltados ao paganismo. Coisas que desagradavam a Deus. No Salmo 115, eu vou ler para nós. Salmo 115. O Senhor nos convida a pensar na importância de ter uma vida olhando para Ele. Aquele que formou, que fez você e eu para adorá-lo. Então é importante que nós tenhamos em mente o que Deus fala para nós. Salmo 115 fala assim, versículos 3 a 8, diz assim, meus amados: o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos são prata e ouro, obras das suas mãos, das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a ele serão os que os fazem e todos os que neles confiam. O Senhor está convidando-nos a manter a nossa confiança ainda mais nele. Como é importante saber que quem não tem medo da morte, da carne, da dor, tem aquele medo, né? Mas sabe que ao deixar essa terra, nós estamos nos braços do Senhor. Este é para nós o maior conforto. Por isso que é importante estar ligado em Cristo. Então o povo de Nínive estava tendo uma atitude que não agradava a Deus. Adorava os ídolos, faziam cultos
de questões que não agradavam a Deus, culto da fertilidade e tudo mais. Deus então chama Jonas para ir falar a essas pessoas que precisavam se arrepender. Olha, meu irmão, às vezes você está numa empresa, às vezes você está em algum lugar e você é tocado para falar para alguém. E você tem um receio. Você ora e fala para a pessoa com amor, que a pessoa se render a Jesus. Porque a cura para as pessoas que não têm paz no coração é Jesus. A solução para dar a todos a restauração completa é Jesus. Só em Jesus há salvação, não há outro caminho. Você já conviveu com pessoas que são bastante pegajosas, que incomodam o tempo todo, que está querendo tua paz o tempo todo? É mais ou menos assim. Ele queria ir para um lugar, mas ele não foi, porque a pessoa vou enfrentar as pessoas que são maldosas, que vai incomodar. E Jonas então resolveu fugir, né, dos perseguidores. Jonas fugiu, porque ele era humano, como nós também somos humanos, nós também fugimos. Às vezes você foge de alguma situação, na verdade, que você é humano. Mas ao fugir, não se esqueça, tem um Deus que está cuidando de você o tempo todo. Ainda fugindo, Jonas foi protegido por Deus. Deus protege-nos porque Ele é um Deus de amor. A situação naquele navio estava acontecendo muito trágica. O navio ia afundar, ia todo mundo morrer. E então Jonas fala: se você me jogar no mar, é a solução. Veja que Jonas fugiu, mas Jonas, ele se entregou, mas ele também confiou no agir de Deus. E Deus está sempre pronto a nos acolher. Vamos aprender a não julgar as pessoas quando elas fogem das suas tarefas, mas vamos aprender a ajudá-las para que elas possam fazer a sua tarefa e compreender qual o medo daquela pessoa por tal tarefa. Às vezes é uma vergonha de falar em público e assim por diante. Eu tenho que tentar compreender essa pessoa e trazê-la aos braços de Jesus. Eu quero apresentar 3 lições para o nosso crescimento. A primeira lição é que no versículo 12, ele disse: levanta-me e me lancem ao mar. O que aconteceu aqui? Jonas reconheceu o seu erro, a sua falha. Quando você e eu reconhecemos nosso erro, nós temos de Deus o perdão. Mas às vezes acontecem situações em que você está num ambiente, você comete um erro, você apresenta a sua falha e você é rejeitado, é excluído. Porque falta o que no ambiente? Amor. E Deus, ele não excluiu Jonas, ele trouxe de volta, porque tinha uma missão para Jonas. Deus tem para você uma missão. Não se sinta excluído, não se sinta humilhado. Levanta a cabeça, porque Ele quer te abençoar a cada dia. Ele passou a sentir uma culpa, mas ao confessar, ele passou a mostrar sua confiança em Deus. A segunda lição, ele se doou. Ele pensou: eu vou morrer por essas pessoas da embarcação.
Eles não merecem, vou morrer por eles, me joguem no mar. E jogaram no mar. Ele se jogou, foi jogado, aliás, ele confiou que tinha Deus que ia cuidar dele. Ele não tinha nem imaginava, certamente. E Deus providenciou então o peixe para engolir Jonas. Deus sempre providencia a nossa fuga. O nosso milagre, aconteceu um milagre. Terceira lição: confiança plena no Deus que criou os céus e a terra seca. Por mais que você seja um profeta ou uma profetisa fujona ou fujão, ou que tenha medo de falar em público, ou que diz que não sabe evangelizar porque você não sabe ler a Bíblia, etc. Alguma desculpa, não se preocupe, Deus te capacita. Ele te convida. Os marinheiros estavam ali totalmente desesperados. E quando jogaram Jonas no mar, pensaram o seguinte: ficamos livres do mal. Não é assim? Porém, a fúria do mar era constante. E o Senhor estava providenciando para Jonas uma saída. Versículo 15. Jonas era a peça fundamental da tempestade. Por causa de quê? Da desobediência. Quando Jonas sai, é lançado ao mar, surge na mente dos marinheiros um temor. Que temor é esse? Um temor de gratidão, não um temor de medo. Eles fazem um culto, fazem um sacrifício agradecendo a Deus. Uma referência à obediência ao dono da vida. É o que devemos fazer como cristãos, estar sempre prontos a reverenciar o nome do Senhor, adorar, glorificar o nome do Senhor, oferecer uns sacrifícios e votos. A tripulação reconheceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jonas. Irmãos, Deus usa seus meios para fazer os seus milagres. Você e eu podemos e devemos confiar plenamente no Deus que criou os céus e a terra. Não tenha medo da morte, porque nós já temos uma morada garantida com o Senhor na glória. Quem nos livra da morte é o Senhor Jesus. Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância. E somente entregando a vida para o Senhor Jesus é que nós temos a mudança de sair da morte eterna para a vida eterna. Como os homens descobriram a causa do transtorno no navio? Porque o próprio Jonas tinha falado. Às vezes, na inocência, nós falamos algo para alguém e alguém nos prejudica, porque não tem amor cristão. Aonde existe amor cristão, existe perdão, comunhão, vontade de ver o outro crescer, existe disciplina, trazer para a razão bíblica, mas existe consciência de crescimento e não de acusação e de exclusão. Verso 17, Deus chama a baleia. Deus, Ele providencia tudo. Jogam Jonas no mar, no alto mar,
Porque a baleia não está na beira da maré, está no alto mar, na profundeza dos mares. E Deus chama a baleia. A baleia se aproxima e recebe o Jonas. Olha que Deus provedor. Olha, irmão, qual que é a sua dor, o seu problema? Qual a sua tempestade? Mantenha calma. Mantenha sua fé intacta em Jesus. Conversa que Deus vai mostrar para você uma saída. Para que você tenha paz. A paz completa. Ainda que você seja um filho rebelde, como foi Jonas quando fugiu, você está sendo chamado para o conserto, e eu também. Porque Deus quer nos dar o alívio. O texto fala que 3 dias ele ficou na baleia do peixe. 3 dias. É o tempo da cura. 3 dias é o tempo da cura. O número 3 é o número de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 dias Jesus ressuscitou. O que Deus quer de nós é que nós possamos aprender a manter a nossa fé focada na cruz de Cristo. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. O Deus de Jonas não mudou. Se nós viermos desobedecer ao Senhor, nos afastar do caminho do Senhor, qualquer situação, temos que fazer? Voltar para a casa do Pai. Se você for ameaçado, meu irmão, minha irmã, por estar pregando o Evangelho de Cristo, não tenha medo da morte, porque o dono da vida, Ele está contigo o tempo todo. O dono da vida está conosco o tempo todo. Ele diz lá em Mateus 28, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes o medo da nossa morte não é a morte física, às vezes há um medo já trabalhando no nosso coração, aquela morte que é o sentimento do medo de tudo. Eu não consigo, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Quem está pensando assim já está morto. É o morto-vivo. Então tem que entregar a vida a Jesus para se ter alegria completa, vida completa.